Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Ok, o tema da minha mensagem de hoje. O tema da minha mensagem de hoje é visão. Visão. Hoje eu quero falar um pouco sobre visão. E o quão importante é que nós venhamos a ter visão. E eu sempre falo que ver é uma função e uma funcionalidade dos olhos, órgão. Mas visão é uma função, é uma funcionalidade do coração. Nasce no coração. E triste é ver um ser humano sem foco, sem definição e sem visão. E não importa qual seja a atmosfera na qual ele esteja, ou querendo mudar para uma outra atmosfera, pensando que uma nova atmosfera pode fazer algo por ele, sem antes pensar que não importa qual seja a nova roupa, se a pessoa for a mesma, talvez nada mude. Se a atmosfera ser diferente, mas a pessoa permanece sem visão, ela perece. Muito importante hoje nós analisarmos e trazermos definições para as nossas vidas, e uma pergunta de autoanálise que todo ser humano deveria fazer, ou principalmente aqueles que estão no reino de Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós somos um povo sujeito e supostos a caminharmos em uma visão clara, porque nós temos um Deus que comunica bem, nós temos um Jesus, um Senhor e Salvador, que tudo que ele executou e manifestou a visão que o Pai tinha. Por isso que ele disse, tudo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas eu faço a vontade do meu Pai. Ele tinha um foco, ele tinha um destino, ele conhecia de onde ele veio e sabia para onde ele estava indo. Ele sabia exatamente tudo que ele tinha que fazer, porque ele tinha uma visão clara. E é o que falta hoje em dia, é uma visão clara. E eu quero te convidar a abrir um texto base no livro de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, e nós vamos começar por aí. Lembrando que eu estarei falando sobre visão, e como é importante que nós venhamos a ter visão. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus. Se você não consegue visualizar, você não conseguirá ver a manifestação daquilo que você espera. É muito importante que você conquiste aquilo que você vê, porque quem não vê nada, não possui nenhum alvo para conquistar. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você pode levantar sua mão se você deseja. Quantos aqui têm uma visão para o ano de 2014? Dentro da área familiar, dentro da área financeira, dentro da área ministerial. Quantos aqui caminham em visão? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero te levar a ver algo diferente hoje. Já estão aí em 1 de Samuel? 1 de Samuel 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Diga perante Eli. Diga jovem. Perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ponto e vírgula. Aonde existe um ponto e uma vírgula é que o que está querendo dizer é realmente isso. Porém, vamos adicionar um pouco mais. Essa frase, essa colocação foi algo definitiva. A palavra do Senhor era de muita valia. Significa que não se ouvia muito falar da palavra do Senhor. Será que hoje nós estamos vivendo tempos na qual a opinião humana sobrepassa e às vezes é mais valorizada do que a opinião bíblica, do que a Bíblia diz? Quantas pessoas, por falta de visão clara e efetiva, tem feito com que muitas pessoas venham absorver como visão uma opinião humana, que pode até mesmo durar por um tempo, mas é temporário. A palavra do Senhor fala que o jovem Samuel servia baixo Eli.
E diz que naquela época na qual Eli era sacerdote, a palavra de Deus era de muita valia. Então aqui nós identificamos que talvez Eli não estava se comunicando de forma efetiva, eficaz. Talvez nós podemos aqui, pela arte de interpretação, observar que o sacerdote Eli talvez não estava não só comunicando de forma clara, mas ele não estava escutando de Deus de forma clara. Pergunta: Deus possui alguma habilidade de não comunicar claramente? Alguma coisa estava errada. E a continuação dessa passagem diz assim, que não havia, não está sendo imperativo, não havia uma visão manifesta. Não tinha visão. Tínhamos um sacerdote, mas não uma visão. E o jovem Samuel servia baixo Eli. Amados, visão manifesta, o que a Bíblia está querendo dizer, é uma visão aberta. É uma revelação. Quando o povo não tem uma visão clara, uma comunicação clara, uma visão aberta, não há revelação. Não tem como você ver o que Deus quer te mostrar. Porque o líder, muitas das vezes, não possui uma visão clara. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite, de virada praticamente para 2014, é: quem é seu líder? Se você tem feito do seu supremo líder um homem, você está caminhando sem uma visão aberta e sem uma visão clara. Mas se você tem feito de Jesus Cristo, aquele que nasceu de uma mulher, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, e deu e entregou uma visão para os homens, para os seus discípulos: ide por todo mundo, e pregai o evangelho, fazei discípulos, pastorei as minhas ovelhas. Ou seja, se você tem Jesus como seu supremo pastor, e como seu líder, e como a sua fonte de revelação e de visão, então você caminha com uma visão aberta. A pergunta que eu tenho para te fazer nessa noite é: o que tem te desapontado é exatamente o local na qual você tem colocado a sua confiança. Quando a pessoa não tem uma visão clara, ela ataca coisas menores do que ela. Você quer conhecer uma pessoa e a habilidade de liderança que ela tem? Ou a habilidade de permanecer focada naquilo que Deus tem para a vida dela? Observe quais são os problemas que ela ataca. Se são problemas pequenos, é porque a pessoa ainda é imatura, ou ainda não chegou numa posição que ela anseia estar. Se a pessoa ataca problema grande, você vê um nível. Ou seja, o problema que você ataca é o nível que você se encontra. Você pode ver que Jesus não perdia tempo com problemita. Jesus não perdia tempo com fariseu. Jesus não perdia tempo com saduceu. Jesus não perdia tempo com coisa que para ele era insignificante. Muito pelo contrário, Jesus investia tempo naquilo que ele cria. Às vezes nós estamos investindo tanto tempo em confrontar problemas insignificantes, que perdemos o foco de investimento dentro daquilo que realmente merece a nossa atenção. Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Será que eu estou falando com alguém aqui essa noite? Ano de 2014 para nós necessita ser um ano de visão aberta, visão manifesta, uma visão clara. Você precisa pedir para Deus uma visão se você não tem uma. Você precisa ouvir bem, você precisa aprender bem, você precisa ter visão para a sua família, para onde você está indo. Você precisa ter plano a curto prazo, você precisa ter plano a longo prazo, você precisa reavaliar os princípios e valores na qual você tem valorizado. Você precisa observar
Qual é a minha meta para 6 meses? Qual é a minha meta para 1 ano? Qual que é a minha meta para 2 anos? Para onde eu estou indo? O que eu espero da minha vida? O que eu espero para minha família? Será que eu vou continuar nesse trabalhinho até quando? Eu não estou desvalorizando o trabalho de ninguém, mas sabe de uma coisa? Você, como filho e filha do Senhor, nasceu para ter sucesso em todas as áreas na qual hoje o mundo oferece dentro do setor profissional. Você nasceu para estar em progresso. Porque tudo que para é morto. Pergunta ao mar morto se ele pudesse falar. O mar morto é morto porque não possui nenhuma válvula de escape para que as águas que ali entram possam continuar fluindo. Então tudo fica estancado ali. Às vezes, muitos sonhos foram dados a você, mas você até hoje não teve uma visão aberta, uma visão clara, para permitir com que esses sonhos possam abençoar a outros, e tocar a outros, e permitir com que essa água continue fluindo. Tudo que está parado, morre. 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 Deus não nos criou para estarmos parados. Se você quer seguir a Deus e ter uma visão clara da parte de Deus, quanto à sua vida e quanto a tudo aquilo que você valoriza, é necessário você arrumar as suas malas e entrar em movimento com Deus, porque Deus é um Deus de movimento. Observa a vida de Jesus. A palavra de Deus fala que ele ia de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho da graça. Ele nunca estava parado num local só. E quando uma pessoa perguntou para ele: Senhor, será que eu posso ir seguir? Ele falou assim: olha, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça para descansar. Ele não estava falando propriamente de uma casa geográfica, um local parado, um local na qual ele poderia entrar e ali dormir. Ele não estava falando disso, porque Jesus tinha casa em Cafarnaum. Se você é um bom estudioso da Bíblia, você sabe disso. Jesus tinha várias casas que o recebiam. A sogra de Pedro era outra. Quando aqueles 2 discípulos de João, depois do batismo de Jesus, quando Jesus saiu das águas e ia caminhando para fora daquele setor, os 2 discípulos começaram a seguir a Jesus, e Jesus observa que existia pessoas seguindo a ele. Ele para e pergunta para essas 2 pessoas: o que estão fazendo? E esses 2 discípulos falam bem assim para Jesus: Senhor, nós queremos ver para onde o Senhor vai. Jesus disse assim para eles: vem e veja. E ali eles foram, e a palavra de Deus diz que eles passaram o dia com Jesus. Jesus tinha lugar para ele repousar. Jesus tinha setores, lugares para que ele pudesse descansar a cabeça. Quando Jesus está falando sobre isso e joga animal na parada, ele não está falando sobre essa questão de descanso físico. Ele está falando o seguinte: as raposas têm os seus lugares para se reproduzirem, porque elas se reproduzem nos seus covis. As aves dos céus têm os seus lugares para se reproduzirem, porque elas se reproduzem nos seus ninhos. Mas o Filho do Homem está em busca de lugares na qual ele possa se reproduzir. A minha reprodução não está atada em um local, mas em lugares, em movimento. Portanto, eu quero dizer para você nessa noite: se você quer se reproduzir, se multiplicar, você precisa entrar em movimento. Você precisa se mover. Se mover. O diabo não pode estar em toda parte. Se tem alguma resistência do lado de cá, avança do lado de cá. O fato é que visão te leva a nunca desistir, a nunca se cansar, até que você cumpra com aquilo que Deus te chamou a cumprir. Que Deus, somente você é responsável pela visão que Deus colocou em você. No final do dia, você se estende diante de Deus. Você se estende diante de Deus. Um rei pode falar para você se mover para cá e se mover para cá. Pode falar para um soldado, vai, ele vai. Pode falar para um soldado, vem, ele vem. Mas quando aquele soldado partir daqui, ele não se estende diante daquele rei, mas ele se estende diante de Deus. Ele responde para com Deus.
Deus tem nos dado a habilidade de sonhar. Quais são, no plural, seus sonhos? Visão. Visão é a reflexão da sua convicção. Qual é a sua convicção? Você é convicto de quê? Você tem convicção acerca da sua família? Você tem convicção acerca dos seus filhos? Você tem convicção acerca das pessoas que você tem servido? Você tem convicção daquilo que você tem feito? Você tem convicção daquilo que você tem investido? Qual é a sua convicção? Determina para onde você está indo. Visão irá te guiar em tudo que Deus tem reservado para você. Você só conquista, meu querido, o que você vê. Você vê fisicamente ou você vê pela fé? Mas de alguma forma você tem que ver. A palavra de Deus diz assim que o justo vive pela fé. E que nós não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Mas você só conquista aquilo que você consegue visualizar. Fisicamente ou pela fé. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 13, versículo 14, eu quero mostrar algo a vocês. Gênesis 13, versículo 14, quero falar um pouco sobre Abraão e a habilidade que ele tinha de visualizar, de ouvir de Deus primeiro de forma clara. Porque eu te digo algo, se você não consegue ouvir de Deus de forma clara, não tem como você ver nada. A sua visão é curta e temporária. É necessário primeiro você entender que Deus está falando e Ele quer que você ouça bem. Tem gente que está tão empolgada com aquilo que eles querem fazer, com a própria força do braço, que não consegue ouvir Deus bem. Gênesis 13, 14, vamos ler 13, 14 e 15, versículo 14 e 15, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Interessante, hein? Que Deus muitas das vezes te dá uma visão só quando outras pessoas saem do seu caminho. Ah, essa vocês não gostaram, vai? Até agora está tudo bem. Deus às vezes só te dá uma visão e só te dá algo eficaz, algo, uma visão clara, aberta, só te posiciona em uma posição, só te dá aquilo que você espera muitas das vezes quando você deixa de caminhar com pessoas que não podem caminhar contigo. Não podem caminhar contigo. Olha só, e disse o Senhor a Abraão, depois, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Não disse antes, ele disse depois. Sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Às vezes a gente fica reclamando, por que Deus não fala com a gente, não? Vai. Às vezes a gente reclama, Deus fala comigo, fala, ai Senhor, fala. Ele fica caladinho. Sabe por quê? Porque se ele falar contigo, tu vai querer meter algumas pessoas no meio que não é para estar. Ou talvez você vai compartilhar os seus sonhos para pessoas erradas. Que você pensa que pode estar facilitando o processo da onde Deus quer te levar, mas muito pelo contrário, são bloqueadores negativos. E que são seus amigos até você receber uma promoção. Depois que Ló se apartou dele, Deus disse assim, olha só, porque parece também quando algumas pessoas estão do nosso lado, que não são para estar, não estão aí, não pode estar do nosso lado, sabe o que acontece? A gente não consegue ver bem. Então depois que vai embora, é isso aqui que Deus fala, ó, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti, não a Ló, a ti e a tua descendência por um mês. É isso que está escrito aí? Por um ano. Para sempre. Agora ele fala bem assim, ó, levanta os teus olhos
desde o lugar que você está. Então é o seguinte, ó, o lugar que você está não é o lugar que eu quero que você esteja. Eu quero que você visualize os lugares na qual eu quero que você alcance, que já são seus. Tudo que Deus tem para a sua vida já é seu. O grande desafio de Deus não é preparar o que Ele prepara para você e já está preparado, é te depositar lá, porque Ele tem que lidar contigo. Esse é o grande desafio. Está ajudando alguém aqui esse negócio? Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Visão é a chave para abrir a porta do sucesso. Visão é algo tão eficaz que você somente poderá conquistar aquilo que você pode contemplar com seus olhos da fé. Se você não consegue ver em fé, você não conquista. Você não conquista. Às vezes você está vendo coisa que ninguém está vendo. Você consegue ver falando, não consigo, rapaz, você está louco. Não, rapaz, mas eu estou vendo, claro. Estou vendo o negócio pronto já. Não, rapaz, você está ficando maluco. É impossível que isso aconteça. Mas você já consegue contemplar com seus olhos, da fé e fisicamente. Visão. Visão é você conquistar aquilo que você já via. Você não conquista para ver. Você conquista o que você já via, que já era uma realidade para você. Ver, mais uma vez, é função dos olhos, mas visão nasce no coração. E quem é um homem que pode tirar uma visão quando o homem que recebeu já agarrou ela? Ninguém. Pode dizer uma coisa para você, meu amado: quando você troca o canal, está trocado. Quando você toma uma decisão, está tomada. Quando uma pessoa chega a receber essa visão de Deus e muda o canal, ninguém mais pode fazer com que essa pessoa volte atrás. Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? Às vezes, Deus vai te dar sonhos. E Deus vai te dar visão, assim como Ele deu para Faraó. Faraó era um sonhador. Vocês pensam que José era um sonhador? Não. Faraó era um sonhador. José era um interpretador. Era um intérprete. Quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma visão, muitas das vezes não é para você caminhar sozinho nela, mas Ele vai enviar as pessoas exatas para poder te ajudar a interpretar aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós precisamos abrir o coração, arrancar o orgulho do nosso coração e pensar que essa parada aqui eu resolvo sozinho. Porque o que destrói reinos hoje, o que destrói igrejas hoje, são líderes autossuficientes que creem que Deus só fala com eles. Orgulho neutraliza o crescimento. A palavra de Deus fala assim que antes da queda vem o orgulho. Nós temos que compreender que embora Deus tenha nos dado uma visão, Ele vai trazer pessoas. Ele vai levantar pessoas. Você espera para que Ele te envie as pessoas. Você não caça a Ana ou João. Você espere até que Ele te envie as pessoas para te ajudar no processo da visão que Ele tem te dado. Ah, meu querido, Deus te dá uma visão e Ele envia os Josés na sua vida para poder te ajudar. E não só vai interpretar o teu sonho, mas vai administrar de uma forma como se fosse você mesmo. Aleluia. Visualize agora mesmo quais são as pessoas na sua vida que podem ser os Josés da sua vida. Quais são? Quais são as pessoas que muitas das vezes nós temos menosprezado, nós temos colocado de lado? Não significa porque uma pessoa vai te dar um conselho e te ajudar, que você sai da sua posição. Você sai da sua posição quando o seu sonho não é manifesto. Porque quando Deus te dá um sonho, Ele é maior do que você mesmo. Quando Deus te dá um sonho, Ele é maior do que você mesmo. Ter visão também é reconhecer que sempre haverá alguém para ajudá-lo a interpretar. É muito importante que todos nós venhamos a entender a importância de ter um mentor.
Você precisa ter alguém na sua vida que pode apontar o dedo no teu nariz e falar assim: tu está fora de linha. Porque o que mais acontece em igreja hoje em dia é assim: quando a gente chama a atenção de uma pessoa, ela se ofende, a primeira coisa, eu vou sair da igreja. Porque ninguém mais está a fim de aceitar correção. Porque esse é um ambiente, um mundo quebrado que a gente vive. Você pode ver que nem pai e mãe hoje pode corrigir mais filho com vara. E a palavra de Deus diz assim, ó, olha o que a palavra de Deus diz: tira a astúcia da criança com vara. E eu creio que a palavra de Deus é mais importante que a constituição de qualquer país, ou qualquer ordem ou lei que possam vir através de estudiosos dentro da área comportamental. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Correção hoje não existe mais. Hoje todos nós caminhamos em cascas de ovos. Não podemos mais falar a verdade. A palavra de Deus fala assim, ó: falei a verdade, falai a verdade uns para com... Não tem mais condição, porque talvez eu vou ofender. Porque hoje em dia está todo mundo querendo ser senhor sobre si mesmo. Essa é a realidade. Essa não é uma opinião humana, é o que está acontecendo. Você vai corrigir uma pessoa e fala assim: ei, campeão, tu está fora de linha, cara, tu não pode agir dessa forma. Eu sou assim, você tem que me aceitar assim. E é onde está a novidade de vida, e onde está mudanças na nossa vida. Você pensa que eu sou feliz com muitas coisas que eu faço? Muitas coisas que eu falo? Você pensa que eu sou feliz com algumas maneiras que eu atuo? Eu tento me corrigir sempre, e às vezes é um trabalho complicado. Não é fácil. Pergunta a minha esposa. Você pensa que eu também sou completamente satisfeito com algumas atitudes que ela tem? Não. Mas de jeito nenhum. Mas é por isso que nós nos ajustamos. Casamento é se neutralizar. Você se neutraliza para o seu cônjuge. E o seu cônjuge se neutraliza para poder atender a você. É um relacionamento de ceder. Muitas coisas, por exemplo, que eu poderia estar fazendo na idade que eu tenho. Fogo. I gotta calm down. Eu tenho que ir tranquilo. De lá e vem, puxo. Sim ou não? Sim ou não? O freio. E muitas coisas, por exemplo, que ela tem, e que eu vou e vamos. Sim ou não? E nisso nós nos completamos. Nós não estamos falando do que é certo ou errado, nós estamos falando na habilidade de crescermos juntos. Assim também há o noivo com a noiva. O noivo com a igreja. Jesus corrigiu a Pedro de uma forma tão dura: para trás de mim, Satanás. Imagina, rapaz. Imagina, Viviane, você vem falar comigo, eu falo para você assim: ó, Viviane, para trás de mim, Satanás. Você não aparece aqui no domingo, você não. Imagina. E você, Elias, gostaria? Qualquer coisa hoje ofende. Sabe por quê? Porque o povo está sem visão. Porque quando você tem visão, não importa quais sejam os desgastes da vida, nós temos um foco maior. Nós temos uma visão núcleo. E nós necessitamos juntos nos ajustar para poder fazer a coisa acontecer. Nem sempre vocês vão concordar com tudo que eu falo. Nem sempre eu concordo com tudo que vocês falam. Mas isso não significa que nós não podemos discordar concordando. Podemos concordar com muitas coisas que concordamos. E entender qual que é o princípio geral. E avançarmos. Isso significa visão. Visão de uma foto total. Visão. É você ter uma foto inteira na tua mente. Visão. Sua visão necessita ser clara. Se você está caminhando com muitas pessoas, faça um teste. Pergunta para elas, para poder falar para você, qual é a sua visão. Se elas não conseguirem falar para você qual é a sua visão, é porque você não tem se comunicado bem. É porque você não tem se comunicado de forma clara.
Igreja é a mesma coisa. Vocês precisam ter uma visão clara daquilo que é visão no meu coração, daquilo que é visão ministerial, para onde nós estamos indo, qual que é a nossa visão para o ano 2014, qual que é a nossa visão para a cidade de Newark, para as cidades vizinhas, para New Jersey em língua portuguesa, qual é a nossa visão? Nós precisamos ter uma visão clara. Abre a Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Abacuque 2, 2. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Abacuque 2, 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. Deus não só está dando conselho para escrever, mas Ele está falando para poder escrever de forma legível, para que todos possam entender a visão que Ele te deu. Às vezes as pessoas possuem uma visão, mas não estão escrevendo legível, não está falando de forma clara, tem visão, mas não vê manifestação, porque não estão falando de forma clara. Se você tem um negócio na sua mão agora mesmo, seja qual for o negócio, comunique com seus funcionários de forma clara. Se você tem uma visão para o seu negócio, no ano de 2014, 2015, o que quer que seja, escreva a visão. O que você espera dessa visão? O que você espera ver? Qual é a manifestação na qual o seu coração se levanta em expectativa? É necessário que você escreva o que Deus te dá, mas de forma legível, para que a possa ler quem passa correndo. Eu me lembro quando eu viajava com o meu pai, com a minha mãe, com a nossa família, para a fazenda do meu tio José Ângelo. Ele possui uma fazenda em Monte Claro, não é isso? Chama Tupaciguara, Monte Alegre, perto de Tupaciguara, ali em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. E a gente saía de Uberaba e ia até a fazenda dele, e no meio do caminho haviam pessoas que vendiam abacaxi. Fala abacaxi. Abacaxi. Tinham tendas nas estradas. Quantos aqui são do Brasil e já viram isso no meio da estrada, viajando? Abacaxi, tomate, sei lá. O meu negócio lá era abacaxi. E a gente viajava, e eu lembro pequenininho, viajando com meu pai e tudo. E o meu pai, na autoestrada, ele ia mais ou menos a 100 km por hora. Nunca andou mais que isso, sempre fui muito prudente. Sempre foi muito prudente. Mas mesmo a 100 km por hora, andando ali, dirigido naquela estrada, se o sinal é pequeno, não tem como você identificar o que a pessoa está vendendo. Vocês estão entendendo onde eu estou levando vocês? Mas esses vendedores de abacaxi faziam grandes placas e escreviam grande, legível, com letras grandes, abacaxi. E você está passando de longe, ainda está como que longe, e você já via a placa abacaxi. Sabe por quê? Porque tinha que dar tempo de frear, não só ver, mas frear o carro sem ter nenhum tipo de risco para as pessoas que estão atrás de você. O que eu estou querendo dizer é que o conselho de Deus para você, mediante o livro de Abacuque, é para você receber a visão, é para você escrever de forma legível e de uma forma que aqueles que vêm de longe possam vê-la. Justo. Aqueles que vêm de longe têm que ver sua visão. Não importa nem mesmo qual é a distância, porque tem gente que anda mais rápido. Igreja, ministério. Tem gente que você fala a visão, pum, está tudo feito. Mas tem gente que você tem que ter uma paciência. E você tem que falar 10 vezes. Mas independentemente disso, você não faz daquele rápido padrão e você não faz daquele lento padrão. Você faz da orientação da palavra de Deus para o seu coração padrão. E qual é a orientação? Escreva a sua visão, o seu projeto. E escreva de forma legível para que todos aqueles que vêm de longe possam ler.
Então o que Deus está falando é o seguinte: comunique de forma clara, escreva grande, para não permitir que ninguém passe sem ver o produto que Ele tem colocado nas tuas mãos para oferecer a elas. Qual é o produto que Deus tem colocado nas tuas mãos para poder oferecer para as pessoas? Eu falo alguns desses produtos: amor, paz, que só nós, filhos, temos, os dons do Espírito Santo, alguns para curar, outros para fazerem milagres, outros para discernimento de espíritos, outros com palavra de sabedoria, outros com palavra de conhecimento, outros dom de fé. Deus tem colocado coisas na nossa vida. Nós temos que escrever a visão, para que as pessoas possam ver o que Deus tem feito em nós e através de nós. Vocês estão entendendo o que é visão? Vocês estão entendendo o que é visão? Deixa eu dar um exemplo para vocês sobre Neemias. Neemias era um camarada que estava vivendo uma época de catividade. Foi levado cativo, o povo de Deus. E ali no capítulo 2 de Neemias, você vê a oração que ele estava fazendo com Deus. Falando com Deus, e falando com Deus. E por que disso, e por que daquilo. Mas ao mesmo tempo, ele falava, mas ele tinha e recebia uma visão de Deus. Plano. E eu tenho certeza que ele visualizava o rei chamando ele. Porque Neemias era um copeiro. E ele sempre estava exposto à presença do rei. E quem sabe, Neemias diz assim: quem sabe um dia desses, o rei está bem humorado e me chama e pergunta alguma coisa para mim, e eu tenho a oportunidade de compartilhar com ele a visão que eu tenho recebido de Deus. Eu quero estar preparado para o dia. Você não prepara um sermão só porque você tem que pregar no domingo. Você estuda a palavra de Deus e enche o seu coração da palavra de Deus e coloca na sua geladeira camarão, frango, bife. Você não vai comer tudo de uma vez, mas quando Deus falar para você assim, ó, dá camarão para o povo, você só abre a geladeira, pega camarão e dá para o povo. 85% dos ministros hoje em dia só estudam quando tem que preparar um sermão para pregar no domingo. Você não estuda no momento em que você talvez vê que uma oportunidade possa surgir. Você se prepara. Você não sabe quando é que aquela porta vai abrir, mas quando ela abrir, você é o primeiro a meter o pé dentro. Ah, meu querido, você fica encostado nela pela fé. Quando abrir a porta, você cai para dentro, brucutu para dentro. É você, é a sua chance, é a sua oportunidade. Sabe por quê? Porque você está preparado para aquilo. Eu sempre falo, quando eu estou treinando futebol e treinando as pessoas que fazem parte da minha academia, a gente não espera pela oportunidade, a gente cria ela. A gente cria a oportunidade. Como? Com preparação, com estratégia, com foco, com visão, com conteúdo. Eu tenho que saber para onde eu estou indo. Me dá agonia e não saber para onde eu estou indo. Até quando eu vou para o shopping. Vamos fazer o que no shopping? Não, vamos só andar, esse negócio não funciona para mim. Não funciona, você quer me deixar agoniada, você ficar andando de lojinha em lojinha. Ai, vamos ver as coisinhas. E principalmente quando eu não tenho dinheiro. Ou ver o quê? Não, mas tem que aprender a apreciar as coisas. Não, eu aprecio quando eu tenho um foco. Eu tenho que comprar um tênis. Aonde eu vou no shopping? Vou na loja da Nike comprar o tênis. Então eu vou na loja da Nike comprar o tênis. Eu compro o tênis e vou embora para casa. Se eu decidir lá alguma coisa me chamar a atenção, eu vou. É assim que eu sou. É assim, eu não estou falando que é o certo. Cada um, mas é assim que eu sou. Eu tenho pavor em estar perdido. Pavor. Às vezes eu já lá e fala assim para mim: é para você virar ali. Já passou já a saída. Eu não sei o que eu estou fazendo. Aí eu ando mais uma milha, rapaz. E ela fala: tô falando para você que você tinha que virar lá. Eu não, eu sei o que eu estou fazendo. Na minha cabeça eu sei o que eu estou fazendo. Aí vai mais 2 milhas, rapaz. E o trem lá não aparece. A saída, cadê a saída? Só dá a entrada, só arruma fora. Ela falou: eu te falei que são 3 milhas para trás. Até que a gente escuta. Às vezes não é porque você é uma pessoa focada, decidida, que você não vai escutar quem está do lado. Sempre falo, se você está numa estrada que você nunca chega no seu destino final, considera que você está na estrada errada. Sim ou não? Ah, coisa boa é um sinal. Glória a Deus que esse povo, sem saber, escutar Abacuque 2. Faça bem legível. Quando você está na Parkway, está lá, Nutley. Sim ou não? A gente tem que aprender isso no setor espiritual também. Neemias se prepara. Ele nunca sabia quando ia abrir a oportunidade para ele. Mas sabe de uma coisa? No capítulo 3,
A oportunidade de tudo aquilo que ele visualizou chegou. O rei olha para o camarada Neemias. Capítulo 2, está me corrigindo aqui, ó, capítulo 2. Tem que aprender a escutar também. Ele entra na presença do rei, entrega lá o copinho dele. O rei observa que ele está com a cara triste. Eu posso falar uma coisa? Neemias deveria estar com um favor de Deus incrível na vida dele. Porque a última coisa que um rei precisava era de um camarada servir nele com cara triste. Tira esse copeiro daqui, rapa com ele daqui. Traz um copeiro que tem vontade de me servir, um cara alegre. Mas aquele dia era o dia dele. E o rei apreciava. Talvez a consistência dele e a fidelidade dele levou a ele a essa posição. Tem gente que quer favores, mas não é consistente. Tem gente que quer ser promovido, mas não é leal. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Isso é em qualquer lugar. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, sirva a seu patrão como você serve a mim mesmo. A sua consistência, a sua fidelidade, a sua lealdade te leva ao local de promoção. Neemias, o rei pergunta para ele, por que você está triste, Neemias? Por que o seu rosto está desfalecido? Neemias fala bem assim para ele. Ele estava preparado. Como é que o senhor quer, rei, que eu esteja feliz? Se as portas da minha cidade estão queimadas, se o meu povo é escravo, como é que o senhor quer? Aí vem mais o absurdo ainda. O rei chega para ele e fala assim, o que você quer então que eu faça para você? Eu vou falar uma coisa para você. Quando o favor de Deus está sobre a sua vida, coisas acontecem que você não tem explicação. Eu oro o favor que estava sobre Neemias, sobre a vida de todos vocês. Eu oro para que Deus possa dar favor, fluir favor da vida dos líderes de vocês, em qualquer área na vida hoje, para promover vocês, ver coisas em vocês. Sabe o que Neemias fez? Eu preciso de um dia para saber. Eu preciso de um dia para poder saber o que verdadeiramente eu preciso. Foi isso que ele fez? Foi isso que ele fez? Eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Foi isso que ele fez? O que Neemias fez? Começou a passar a lista para ele. Eu preciso disso, rei. Eu preciso disso, rei. E eu também preciso disso. E quem sabe na hora que eu for passar lá também eu posso ter problema. Agora eu preciso disso, rei. Eu preciso disso. Faz o seguinte, meu querido. Está aqui meu anel. Onde é que você for, só mostra isso aqui e tudo, está tudo certo. Sabe por quê? Porque ele tinha uma visão. O problema não é provisão. Tem muita gente reclamando de provisão. O problema é a falta de visão. Porque provisão alimenta visão. Mas quando não tem visão, vai alimentar o quê? Para que você precisa de provisão? O governo aí tem um monte de dinheiro para poder dar para empresas non-profit, empresas filantrópicas, que possuem uma visão clara, que mostre para as pessoas. Veja bem, eu tenho uma visão. Empresas querem dar dinheiro. Estão em busca de pessoas que têm visão clara. Mas às vezes há falta de pessoas com visão clara e companhia com visão clara. Neemias tinha uma visão clara. Cuidado com quem te cerca na estrada de cumprir com a visão que Deus tem plantado no seu coração. Sai fora de pessoas sanguessuga, negativas, invejosas, ciumentas, que nunca estão felizes com nada. São pessoas críticas, fofoqueiras, maldosos, sem amor e bondade. Influencie essas pessoas, mas não permita que essas pessoas te influenciem, te tirando do seu foco. Não permita. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Eu tenho que falar a minha responsabilidade. Não permita. Seja uma pessoa focada. Provérbios 4:25 diz assim: os teus olhos olhem para frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Seja uma pessoa cautelosa. Provérbios 4:26, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ordem.
Se você não tem habilidade de colocar ordem na sua própria vida, você está desqualificado para trazer ordem para a vida de outros. Traga ordem para a sua vida primeiro. Provérbios 4:27. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se cerque de pessoas que te ajudarão a cumprir com a visão que Deus tem te dado. Se cerque de incentivadores. Pessoas que confiam em você e na visão que Deus tem plantado no seu coração. Quando se perde a visão, se perde a vida. Quando se ganha a visão, encontra a abundância e a vida. Exemplo é Mandela. Acabou de falecer Mandela. Um homem que tinha visão. Mais de 20 anos na cadeia. Mas a cadeia não pôde matar os sonhos que estavam sobre a vida de Mandela. E hoje South Africa e todo o continente africano, e por que não falar o mundo, foram impactados por um homem que ninguém dava nada por ele, jogado na sarjeta por mais de 20 anos. Mandela. Um outro homem chamado Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs hoje está aqui nesse quarto, através de cada iPad e cada iPhone que se encontra nas mãos de vocês. Um homem de visão, um homem de foco, que chegou para os seus trabalhadores e falou assim: eu quero uma tecnologia que em 2 toques a pessoa já está cumprindo com aquilo que ela quer. E eles cumpriram com a visão, e hoje a tecnologia é algo simples, fácil de se dominar por causa de Steve Jobs. Steve Jobs. Outra pessoa, Bill Gates, através do Windows e através do Microsoft. O que ele fez, e a tecnologia que temos hoje, toda influenciada por esse homem chamado Bill Gates. Um homem de visão, na qual seus funcionários chegam quando tem uma visão para compartilhar com ele, se assenta na cadeira dele, na mesa dele, e ele fica escutando elas. Um homem sem orgulho, Bill Gates. Outro homem é Thomas Edison, na qual hoje ele está aqui nesse quarto, porque nós vemos as luzes. Um homem que tentou tantas vezes, mas nunca perdeu o foco dele. E quantas pessoas talvez não desencorajaram ele. Mas sabe o que ele costumava fazer? Ele anunciava a invenção dele antes dela acontecer, para ele mesmo se comprometer com aquilo que ele anunciou. Thomas Edison. E por que não falar de Jesus? Um homem que, embora menosprezado, chicoteado, cuspiram na cara dele, deixaram ele nu naquela cruz, para que ele tivesse entregue a vergonha que você merecia. Ele não negociou a visão dele. Ele não negociou a visão dele. E por causa de Jesus, é que você hoje tem a vida que você tem, vivendo essa vida e a esperança da vida vindoura. Esperança da glória. Esperança da glória. Cristo, nossa esperança da glória. Cristo, nossa esperança da glória. Aquele que nos perdoou, que nos redimiu, que nos deu a oportunidade de contemplar e ter acesso ao trono da graça de uma vez por todas. Jesus mudou até mesmo o tempo. Hoje em dia é depois de Cristo e antes de Cristo. Um Jesus que é conhecido no planeta inteiro por uma coisa: por ter a habilidade de salvar. Deixa eu te fazer uma pergunta. E eu sei que são 8h13 e que eu avancei um pouco tempo. Mas sabe, a gente sentar aqui esse tempo todo e ir embora como se... Eu quero dizer para você que você perdeu o seu tempo. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Mas já que você está aqui, preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Se você não prestou atenção em nada, preste atenção nisso aqui. Deus quer plantar uma visão no seu coração, porque Ele tem um desejo
de te ativar e te prosperar em todas as áreas da sua vida. Deus tem uma porta aberta para você. Ano 2014 não vai ser a mesma coisa. Eu sei que todo ano a gente fala a mesma coisa, mas eu quero que você pegue essas palavras profeticamente. Não será o mesmo ano. E você vai sonhar como nunca antes. Eu sei que essa mensagem entrou no teu coração. Eu tenho absoluta convicção que essa mensagem entrou no teu coração. Você não será o mesmo homem e a mesma mulher, mas você vai caminhar focado e sabendo que Deus não está nervoso contigo, não está triste. Deus é um apaixonado por você. Ele te ama. E é por isso que Ele quer colocar uma visão, porque Ele quer ver você prosperar. Ele quer ver você ter prazer em tudo aquilo que você faz. E você vai ser uma bênção para onde quer que você ande. Você recebe essa palavra de hoje? Glória a Deus. Se coloquem de pé comigo. Come on. Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.